Agora sim, estamos ao vivo nesta segunda live com os autores nacionais aqui no Instagram. Na primeira live estivemos com a autora Nilma Boechat, a autora de Coração Verde, e o mais novo lançamento, que foi um livro infantil. E hoje, então, é a hora da live com o autor Lilo Rodrigues, que já esteve participando de um podcast lá para o YouTube. Então, agora chegou a vez da live. E, como ele já entrou, vamos convidá-lo. Aí. Olá, Andressa. Olá! Tudo bem? Tudo certo. Tá dando para me ver direitinho? Dá sim. Muito bem. Vamos começar, então. Bora. Bora lá. Eu acho que o mais legal, né, é começar contigo se apresentando, falando um pouco, né, sobre ti, sobre tuas obras publicadas até o momento. E, né, a linha, assim, dos gêneros, principalmente, que tu segue na tua escrita. Bom, eu sou o Lilo Rodrigues, sou escritor, digamos que, entre aspas, por acaso, não era um sonho meu me tornar escritor, mas ali no final de 2011, eu pretendia escrever um livro que seria quase que como uma autobiografia, né, para contar ali um pedaço da minha adolescência, principalmente inspirado naquela série One Tree Hill. A partir daí, as coisas se desdobraram, levou um tempinho ali até eu lançar o meu primeiro livro, né? O primeiro livro ele sai só em 2018, mas quando eu decidi realmente tirar o projeto do papel e lançar o meu primeiro livro, eu tive uma ideia para um outro livro, que é justamente esse livro que você está vendo aqui atrás, que é A Sua Vida e Meus Sonhos, que ele, na verdade, é uma derivação da história que eu estava escrevendo antes, que eu mudei ela, transformei em uma ficção, trouxe algumas experiências reais, e aí surgiu Sua Vida e Meus Sonhos. Não tinha sonho de me tornar escritor, mas acabei me tornando escritor, porque aí o pessoal gostou e falou, escreve mais, eu me empolguei e segui em frente. Eu sou formado em marketing digital, falando um pouco mais sobre mim. Sou de Santo André, São Paulo, vivi praticamente a vida toda aqui, e bom, sempre me inspirei no Tolkien para escrever, às vezes até na parte da complexidade que ele usa para descrever os cenários, nem tanto assim, mas sempre foi uma grande inspiração para mim o Tolkien, né, como escritor. É uma referência. E aí foi seguindo o caminho e cada vez mais tentando aprender e continuo nessa trajetória aí. E tu já publicou bastante livros, né? Pelo que eu me lembro, assim, são vários? Sim, tem Sua Vida e Meus Sonhos, tem O Cemitério de Pássaros, na ordem, né? Na cronologia correta. Veio Sua Vida e Meus Sonhos primeiro, depois veio Live Nuts, Ela Só Queria Ser Alguém, depois veio O Cemitério de Pássaros, ali na pandemia, aí veio A Grande Estrela Dourada do Leste, e aquele livro que eu comecei a escrever lá atrás, né, eu cheguei a lançá-lo pela School, né, ele foi lançado como Rios que se Cruzam, Nascentes, parte 1. Porém, aí eu estou replanejando a trajetória da história, na verdade. Então, pode ser que ele pare por aí. Essa história pode ser que ela pare em Rios que se Cruzam, Nascentes, parte 1. Pode ser que ele ressurja, porque como ele é o pai de Sua Vida e Meus Sonhos, né, Sua Vida e Meus Sonhos, cronologicamente falando, ele se passa em torno de 10 a 15 anos depois. Então, só para referenciar, o livro que foi lançado pela School, ele está ali entre pré-adolescência e adolescência na fase do ensino médio. Sim. Sua Vida e Meus Sonhos, que é com o Juliano, né, o protagonista de Sua Vida e Meus Sonhos é o Juliano,
E o protagonista do outro livro que foi lançado pela School é o Rafael, que acontece que os dois são melhores amigos. Sua Vida e Meu Sonho já nasceu com esse conceito. Tanto é que a primeira versão de Sua Vida e Meus Sonhos, eu não colocava a coisa tão evidente, eu não tinha pensado em fazer uma amarração perceptível. Só que eu exagerei tanto em esconder as coisas, que eu gosto de easter eggs nas coisas. Eu gosto de espalhar tanto pegadinha, tanto easter eggs no meio dos textos, como nas imagens. Então, por exemplo, deixa eu pegar o boneco. O boneco, aliás, ele não tinha tanto easter egg. Esse aqui tem. Esse aqui é um sim. easter egg, a coruja, o apanhador de sonhos. Tem aqui um detalhe que é de um apanhador de sonhos. Essa parte branca aqui. Sim. É um apanhador de sonhos gigante. Na capa aparece ele aqui de novo. Então eu gosto de fazer uma construção tanto de imagem de capa quanto com relação a texto nesse sentido. E aí essa coisa de esconder as coisas, eu acabei exagerando porque o Rafael, que é o amigo do Juliano, ele não estava evidente em Sua Vida e Meus Sonhos. Ele aparecia como a Liv Nuts aparecendo aqui atrás. Essa é a antiga capa, tá? Esse livro vai mudar a capa. E Cemitério de Pássaros também vai mudar a capa. Sim. Bom, aí o que aconteceu? O Rafael e o Juliano, na verdade, eles não ficavam em evidência em Sua Vida e Meus Sonhos. Eles ficavam, eu falava, o melhor amigo do Juliano. Só que, e aí? Né? Como é que a pessoa vai fazer a conexão? Aí, na segunda e na terceira edição, eu comecei a evidenciar mais isso, que tem uma série de desdobramentos da história. Né? O Rafael, ele atua, na verdade, em Sua Vida e Meus Sonhos, é que ele não aparece com evidência, mas ele interage com a Marina muito mais frequentemente, né? Por causa do contexto até da história de Sua Vida e Meus Sonhos. Mas, enfim, só que o outro livro, ele é a história do Rafael, para contar o que aconteceu antes, aí todos os desdobramentos que tiveram, para daí unir as duas histórias, né? Sua Vida e Meus Sonhos e a outra história que, por enquanto, pode ser, inclusive, que ela mude de nome. Mas agora, essa é a parte misteriosa da coisa. Tá. Mas e sobre o que é exatamente essa história de Sua Vida e Meu Sonho? Conta um pouquinho, assim, um resumo, né? Para o pessoal entender qual é a história central aí, né? Bom, Sua Vida e Meus Sonhos, basicamente, ela se trata do seguinte, né? Imagine que o Juliano, ele, num belo dia, ele tem um sonho, e esse sonho é muito vívido, é muito latente para ele, que é como se a sensação é como se aquilo tivesse acontecido de verdade. Aí, ele acorda e começa a perceber coisas, começa a se questionar com relação a isso. O problema é o seguinte: ele começa a ter repetição desses sonhos e ele começa a notar que o sonho continua cada vez que ele dorme. Tem uma sequência. E aí ele pega o melhor amigo dele, conta e começa a se questionar. O cara, não, você tá maluco? Aí ele fala assim, poxa, cara, e o pior é que eu tenho uma namorada, só que eu acho que eu tô apaixonado pela menina do sonho. E aí a história começa a se desdobrar. A partir daí, ele começa a questionar cada vez mais, até que esse sonho começa a se misturar com a realidade. E aí ele já não sabe mais o que está acontecendo e todos os desdobramentos vão dizer a respeito do quê, né? Qual é a essência da história, né? Qual é o objetivo dela? Convidar as pessoas para uma reflexão sobre o que você almeja como sonho, o que você quer como realidade, e se você tem coragem de cruzar essa fronteira entre sonho e realidade e realmente agarrar aquilo que você deseja. Esse é o convite da história, né? Para quem lê, a ideia é convidar a pessoa para isso. Tá. E aí os novos Live Nuts e o Cemitério de Pássaros, daí como se encaixa aí na tua cronologia de publicações? Bom,
Live Nuts foi o meu segundo livro, eu até chamava ele meio de renegado, né? Eu costumava dizer isso, pelo seguinte, ele sai no mesmo ano eu publiquei 2 livros, né? Eu lancei no início de 2018 Sua Vida e Meus Sonhos, e mais ou menos na metade saiu Live Nuts. Que ele nasce com... Na verdade, ele foi um pedido de uma pessoa, né? Tem ali uma inspiração numa realidade, uma curiosidade, a essência, primeiro, né? De Live Nuts. Ele nasceu justamente da ideia de querer mostrar qual o peso entre a essência e aquilo que você deseja, que pode ser considerado superficial, mas é importante para as pessoas em determinado momento da vida. Então, sim, a partir daí, Live Nuts vai traçar um caminho que a Liv, né, a Olivia, ela vai ter que decidir entre as convicções dela e a realização de certos desejos materiais. E isso vai se conflitar em algum momento. E a partir do ponto que a história se desdobra, cada vez mais ela vai vendo esses conflitos aparecerem de uma maneira mais latente. E o grande questionamento da Olivia é o que eu quero, quem eu sou como essência. Será que eu quero a minha verdade? Ou será que eu sou essa pessoa que todo mundo diz que eu sou, né? Que todo mundo vê ela com olhos de uma menina superficial, mimada, que não tem tudo fácil, né? Tem tudo na mão. E aí fica esse questionamento. Será que ela consegue deixar de ser assim? Será que ela é mais que isso? Ou será que ela é só essa pessoa? Então, a grande batalha da Olivia, justamente por isso que diz o livro, né? Ela só queria ser alguém. Alguém como? Então, é esse o desafio do livro, essa ideia central do livro. Ele sai para eu conseguir... Eu tinha vontade de participar daquele prêmio Kindle, só que o Sua Vida e Meus Sonhos não se encaixava pela época que ele saiu. E aí eu acabei escrevendo Live Nuts, justamente para se encaixar ali e trazer também essa ideia. Na verdade, tudo gira em torno de autoconhecimento, né? Todos os livros, eles têm, de alguma forma, esse trabalho. A diferença é que eu dialogo com as personagens em Sua Vida e Meus Sonhos. No Live Nuts, eu narro uma visão sempre onipresente, a visão do todo. Então, eu consigo narrar dessa maneira. Como eu falei, Sua Vida e Meus Sonhos, eu converso com as personagens e elas conversam comigo, a gente interage, eu e as personagens. Eu uso esse tipo de forma de escrever. E aí vem o Cemitério de Pássaros. O Cemitério de Pássaros, eu diria assim, ele é em primeira pessoa, aí eu não entro, né, não interfiro na história. Quem narra a conversa é a Priscila. Então, a Pri é a pessoa que vai te levar para junto da história dela. A parte mais legal que foi para mim escrever O Cemitério de Pássaros, primeiro foi um desafio que eu fui embarcar numa coisa que não era exatamente a minha praia como conhecimento, que é o quê? A melhor amiga ali a pessoa que a Pri vai conhecer ao longo da história, a Marília de Cássia. Marília por causa da Marília Gabriela e Cássia por causa da Rita de Cássia, que a mãe da menina era fã dessas duas pessoas e juntou os dois nomes no nome e tinha que chamar de Marília de Cássia. Não podia chamar de outro nome. A minha filha, não é Mari, não é Cássia, é Marília de Cássia. Aí de quem chamar de outra coisa. Só que a Pri, ela acaba ganhando uma exceção da Marília de Cássia. A Marília era uma dançarina, principalmente uma big girl. Ela dançava break. E, bom, para quem assistir, já deixo de antemão o seguinte: não foi inspiração nas Olimpíadas, né, porque o livro foi escrito antes das Olimpíadas, bem antes. Então não foi por causa das Olimpíadas. O desafio que eu me criei foi, primeiro, navegar. Geralmente eu escrevo escutando música. Primeiro, criar uma playlist que fosse fora do meu comum. Então, a playlist original do livro
é baseado em MPB. Algumas músicas de rock nacional, mas a grande maioria das músicas é MPB. Então, para mim, já era um desafio já colocar um ambiente musical diferente daquilo que eu estou acostumado. O outro Sim. desafio foi porque eu gosto de break, só que não para dançar. Não acho que eu tenho habilidade para isso. Eu não tenho nem pescoço para isso, porque eu tenho uma hérnia na cervical. Então, se eu tentar fazer aquelas manobras, eu vou parar no hospital. Mas, qual foi a sacada? Eu fui pegar alguns movimentos, alguns nomes de movimentos, que eu adoro assistir filme de break. Uhum. Então, sempre nessa coisa de inspirado por algum filme, aí eu fui estudar um pouquinho, pegar o nome de algumas manobras, alguns movimentos, coloquei eles, porque a Pri também teve que estudar, porque a hora que ela se aproxima da Marília, as duas, né, começam a conviver e, logicamente, uma começa a, né, participar um pouco do mundo da outra. E a Pri foi um presente e um desafio escrever ela. Porque a Pri, eu acho que é a personagem mais, digamos, depois do Charles, de Sua Vida e Meus Sonhos, que muita gente fala, poxa, tem gente que já chegou a me pedir para escrever um livro para contar a história do Charles. Ele meio que rouba algumas cenas para ele. Ele ganhou mais espaço, assim, por causa da personalidade da pessoa. E a Pri, eu entendo ela como uma personalidade dessas, que ela carrega essa aura, assim, de concentrar as atenções. E a parte desafiadora foi justamente isso, né? Não deixar que a Pri fosse a Pri, né? Não ficar interferindo na maneira de escrever, deixar ela. Então, na segunda edição, vai ter algumas surpresas, né? Tem uma mudança de capa. Agora, os livros, o Cemitério de Pássaros, ele vai completar 5 anos em outubro. Ah, bacana. O Sua Vida e Meus Sonhos já completou 7 anos, e Live Nuts vai completar 7 anos. Então, esses 3 são os 3 principais, assim, que geralmente eu foco mais neles. Sim. Então, eu decidi lançar novas edições. Só Vida e Meus Sonhos, provavelmente eu não mexo nada em termos de edição, porque ele já está na terceira edição. Sim. Agora, o Cemitério de Pássaros ganhou uma edição nova, tem partes novas, textos novos no livro, capa nova, todos eles vão ganhar capa dura, né? O plano é esse. Sim. O Cemitério de Pássaros, eu já estou esperando chegar o boneco, que é aquele que eles mandam como modelo, né? Para verificar a capa dura dele, ver se está tudo direitinho. Tá com uma diagramação nova. O livro está simplesmente lindo. Levou muito tempo para fazer tudo direitinho, do jeito que eu queria. Parte interna do livro. E aí tem uma coisa interessante. O Cemitério de Pássaros, a versão em capa dura, não é só a capa dura que vai ser diferente. Quem comprar a versão em capa dura dele vai perceber que tem uma extensão dele no final. Essa extensão é justamente contando alguns segredos de coisas que estão escondidas no livro, que vai sair só na versão em capa dura. Ah, legal. Então vai ter... ele tem uma poesia dele, esse livro. Ele, digamos assim, ele nasce a partir de uma poesia. Então ele vai contar os segredos dessa poesia, vai contar alguns segredos de alguns porquês que acontecem no livro, né? Alguns elementos ali que eu utilizei. Vai contar algumas relações ali, como foi a construção ali da personagem da Priscila, como foi a Mari, né, que são as duas principais. Qual é a relação das duas, né, com relação ao que elas vivem nessa história. A Priscila, ela, falando um pouquinho da história de como é o Cemitério de Pássaros, a Priscila, ela vai contar muito da história, pegando pedaços da adolescência, ali da infância dela. Ela começa a contar a história ali mais ou menos com uns 24 anos de idade, aproximadamente. Exatamente no momento da vida em que ela não para. Sabe quando a pessoa está num tal momento que ela parece que ela quer que pare o mundo para ela descer? Sim. É o momento que a Pri está quando começa o livro. E aí ela vai nos levar
para dentro da história dela e ela vai entrar num processo de autoanálise. A partir daí, de uma maneira leve, com o jeito dela, com a personalidade dela, ela começa a conduzir quem lê para cada momento, cada fase da vida dela que ela entende como importante e qual foi o desdobramento daquilo. Até finalmente ela entender o que está acontecendo. Aí acontece a famosa junção, né, de tempo, junção temporal ali na história, que é a hora que ela vai para o momento presente e fala assim, a partir daí, foi isso que aconteceu. E é a hora que ela começa a trazer algumas explicações, alguns porquês, algumas conexões. Ó, isso aconteceu porque eu sentia tal coisa. Então é muito legal, eu acho, fugir daquele conceito de livro de autoajuda, ao mesmo tempo entrar num conceito do autoconhecimento mesmo, porque tem uma diferença entre os dois. Né? Não é a viagem não é que se torne um conjunto de frases motivacionais. Né? É o desafio de olhar para si e falar assim, espera aí, o que está acontecendo comigo? Né? Quem sou eu nessa história? Será que eu sou o capitão do barco? Né? Será que eu sou o piloto do avião? Será que sou eu que estou dirigindo a minha vida? Ou será que eu estou deixando as coisas se desdobrarem e sendo uma vítima das minhas próprias decisões? Né? Quem sou eu? É isso que a Pri vai convidar as pessoas para poder refletir. Né? A parte que eu falo desafiadora, porque ela é desafiadora como personalidade, nos relacionamentos, nos questionamentos, nas escolhas que ela faz, assim como ela ensina uma coisa muito importante, que é o quê? Para amar, não é necessário você ter. Você precisa se desprender para conseguir ensinar o que é o amor verdadeiro. E o grande desafio de escrever a Priscila foi esse, porque ela digamos assim, ela me criou esse desafio de fazer esse mundo dela se tornar um convite para a pessoa fazer esse questionamento para a própria vida. E a Mari é o passarinho da história, digamos assim. E todos os teus livros acabam tendo essa conexão, né, não autoajuda, mas tem essa questão de reflexão, de desenvolvimento da vida desses personagens. Não só uma história, mas também o desenvolvimento dos próprios personagens, né? Sim. É uma parte desafiadora fazer isso, porque, como eu falo, um livro de autoajuda ele vai começar a te trazer normalmente, né, a cair no clichê da frase motivacional. Sim. Não desista, acredite, continue, né, aquela coisa, né, pessoal, a palestrinha. Mas a ideia do livro, quando ele começa a trazer as personagens para fazer essas reflexões, é entender que cada ser é único. Então não é falar para a pessoa acredite que vai dar certo. Acredite que você pode dar certo, desde que você olhe para você. Né? Digamos assim, o voo é mais alto. Certa vez eu lembro que uma pessoa estava conversando comigo a esse respeito, aí eu lembrei daquelas famosas frases, seja uma águia, que não sei o quê, né? Aí eu falei assim, ok, só que tem uma coisa, a águia não sabe correr. E ela só decola bem quando ela está no alto já. Né? A águia, ela não aprende a ser águia porque ela escalou a montanha, ela chegou lá em cima, e aí ela aprendeu a voar. Não, ela já estava lá em cima. Né? Ela nasceu águia. Essa é a questão. Né? Ela não aprendeu a ser águia, ela nasceu águia. E ela não vai ser um pato. Né? O pato, ele corre do jeito dele, desengonçado, mas corre. Ele nada de um jeito desengonçado, mais nada. E ele voa. Então não adianta querer que uma águia seja um pato. Não vai ser. Né? Então não adianta querer ensinar ou querer que a pessoa seja uma coisa que ela não é. É isso que eu vou trazer com os personagens nos livros. Cada um tem a sua essência, né? A Marina lá, em Sua Vida e Meus Sonhos, tem a dela. O Juliano, o Charles,
a Olivia, né, no Live Nuts, né, que Live Nuts é o apelido dela, que é tipo Olivia maluquinha, alguma coisa nesse sentido, na gíria, né? Então, como ela é muito maluquinha, né, era, pelo menos na fase de adolescente, assim, as amigas a consideravam assim, aí surgiu o Live Nuts, né, que é o apelido dela. A Olivia, é, no próprio livro, né, no Live Nuts, o velho o Horácio, que é um tiozão, fazia parte de clube de motociclismo, então ele tem todo um jeito filosófico doidão de falar as coisas. O Enzo, que vai aparecer lá na frente, né? No Cemitério de Pássaros. A Pri, a Mari, o Pablo, o Petróleo, que é um senhorzinho, né? As coisas superficiais por cima de o Cemitério de Pássaros, por exemplo, elas dizem respeito. Por que é o Cemitério de Pássaros, né? Afinal, porque tem uma casa misteriosa que supostamente tem um cemitério de pássaros. E a história se desdobra e tudo acontece com a Pri graças a ter descoberto esse cemitério de pássaros. Então, ao descobrir o cemitério de pássaros, ela começou a se descobrir. Então, a ideia superficial é justamente esse momento que ela descobre o local e começa a tentar, pô, o que será que tem ali? Será que é mesmo? Será que é uma lenda? Será que é mentira ou será que é verdade? Então, as descobertas que ela vai fazer a partir daí é que vão levar ela ao momento que ela identifica como crucial para a vida dela. Então, a história Sim. gira, né, o ciclo do Cemitério de Pássaros gira em torno disso. Tá. Eu não sei se tu quer mostrar as capas, falar um pouquinho sobre elas, o que tu acha? Deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui. Eu acho que eu não consigo compartilhar minha tela, né? Qualquer coisa pode virar a câmera, vai ficar uma qualidade, né? Mas dando para enxergar, tá bom. Sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Cemitério de Pássaros ele está aqui. Vou aproximar com o celular, consegue ver aqui? Sim, dá pra ver sim. Essa é a capa nova do Cemitério de Pássaro. E essa é a capa nova do Live Nuts. Isso aí. Tô bem, Live Nuts, a capa antiga. Essa é a capa antiga de Live Nuts. Uhum. E de onde é que saiu a ideia pra nova? A capa nova do Live Nuts, quem fez foram as meninas do Grimório Capista. Porque eu não dava conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não faço só duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu faço 10. Então eu estava fazendo a diagramação, toda a diagramação do Cemitério de Pássaros, todas as partes dali, revisão de texto, tudo eu estava fazendo sozinho. Tá? Essa capa fui eu que fiz. Então quem estiver procurando um capista, eu também faço capas de livros, por acaso. Então, passei a ideia para as meninas do Grimório Capista. Né? Foi a Amanda que fez, não sei nem se eu posso falar que foi ela, mas já falei, Amanda, não me xingue, não me bata, me agradeça. Foi ela que fez a capa. Ficou mais a cara de Livinância. A primeira capa tinha sido eu. Uhum. Eu dei um conceito diferente, que é a Olivia segurando o passaporte, sentada em cima da mala, esperando num saguão de aeroporto. Que é basicamente o que a Olivia fica fazendo em parte da vida dela, viajando para lá e para cá. Então, acho que casou com a ideia do que ela se transforma, a essência elas conseguiram capturar. O Cemitério de Pássaros, a capa antiga, inclusive ele vai mudar de tamanho, tá? Vai ficar essa capa. Menor? Oi? Vai ficar menor ou maior? Não, vai ficar maior. Maior. Ver se comparar os dois livros, Toninha, aqui. Esse é menor. Sim. Uhum. O Cemitério de Pássaros ele era menorzinho. Ele vai ficar no mesmo tamanho de capa dos outros livros.
que é 6 por 9 polegadas, né? Que é o tamanho tradicional dos Estados Unidos. Então ele vai ficar mais. Ele assumiu uma tela estranha aqui. Voltei. Bom, o Cemitério de Pássaros ele vai ficar maior em termos de tamanho. E em número de páginas é quase a mesma coisa. Eu alterei pouca coisa assim em termos de deixar o texto maior. Mas está mais bonito, tem mais arte interna dentro dele, ficou mais do jeito que eu queria fazer mesmo. Então deu um trabalhinho. Eu comecei a trabalhar nele em meados de janeiro, na parte gráfica. Né? O texto, então ficava alternando texto e parte gráfica. Parte gráfica foi finalizada há 2 semanas atrás. É aquele trabalho que eu gosto. Assim? Oi? Como é que tu dá conta de tanta coisa? Pois é. Tem que virar 1000. Para virar 10 só não dá. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto de pegar para fazer. Sim. De falar, não, isso daqui não tá bom. É interessante porque eu não ia mexer na capa. Não ia mexer. Aí eu fiz uma arte interna. Para, logo depois da abertura do livro, essa arte ia aparecer. Antes do prólogo. Aí, minha esposa olhou e falou assim, mas isso daqui ia ficar bonito como uma capa. O curioso é que não virou uma capa. Né? Na hora que... Não, qual que fica melhor? Ah, fica essa, fica essa. Falei assim, quer saber? Eu vou fazer algumas versões de capa. E fiz. A hora que eu fiz, aí essa capa que está aqui atrás de mim foi a capa mais votada. Tinham, acho que... Tinha 4 capas, 4 versões. A original e mais 3. E essa foi a mais votada. Foi disparada a mais votada. Né? Ganhou assim, né? Não foi 51 a 49, não foi essa a diferença. Foi tipo 80 ao restante para as outras. Então, aí acabamos escolhendo essa. Né? Tá a capa e a contracapa, né? Pode ver ali a capa e a contracapa. Mudei a frase também que aparecia na contracapa. A parte interna, como eu falei, mas é uma coisa assim, dá trabalho, tem que ter cuidado. Eu sou uma pessoa que se eu revisar o livro 500 vezes, eu acho que 500 vezes vou pegar alguma coisa que dê para mexer. Eu sou inquieto com essas coisas. Não inquieto com mudar a história. Inquieto com essa coisa de tá tudo escrito certinho, os espaçamentos estarem certinhos. Me incomoda, né? Eu tenho um certo toque para essas coisas. Sim. Então, eu era web designer, né? Eu fui web designer por 13 anos. Daí cada detalhe, né? É importante. Então, era coisinha na tela, mudava um pixel, eu já me estressava. Então, eu sou assim. Então, eu gosto de fazer essas coisas. Só que é aquela história, né? Tem que conciliar com o trabalho, com outras coisas. Mas eu gosto. Sua Vida e Meus Sonhos, fui eu que fiz a capa. Essa capa, deixa eu pegar o outro, que esse daqui tá com a marca. Essa capa aqui, ela nasce, são silhuetas que eu colei na imagem. Essa árvore já tinha, só que a coruja não estava aqui, não tinha uma coruja aqui, esses passarinhos não tinham aqui, e essas outras artes não tinham. A imagem de fundo com a montanha e o pôr do sol, na verdade, não é um pôr do sol. Esse é outro segredo não contado de Sua Vida e Meus Sonhos. Isso é um nascer do sol. Sim. E aí eu peguei essa imagem, eu tirei essa foto, aí eu montei os bonequinhos ali, tudo bonitinho na capa. Foi a hora que nasceu a capa do primeiro livro. Então, tirando o Live Nuts, que agora não fui eu que fiz a capa, só que eu que vou fazer a diagramação, a parte interna sou eu que vou fazer, todos os livros fui eu que fiz a capa. Então, sempre acabei, não, mexe aqui, mexe ali. Às vezes, porque assim, dependendo da complexidade que você quer na arte, primeiro que tem coisa que não funciona. Né? Às vezes, menos é mais.
às vezes eu peco pelo exagero. Eu achei que a capa nova do Cemitério de Pássaros, ela ficou mais clean, justamente porque reduziu o número de objetos na cena, mas eles continuam lá, e ela conseguiu ficar mais legível, que antes ele dava, parece, eu gosto dessa capa, só que ela dá uma ideia de livro de terror, de alguma coisa relacionada a algo de terror, para mim. Porque na verdade sempre quando tem, pelo menos eu acho, né? Quando tem o rosto das pessoas, sempre acaba dando uma impressão diferente do que a gente quer passar. Sim. Geralmente, né? Como ela é uma capa mais cinzenta e a roupa dela, a nuance da capa é uma coisa mais sombria, entre aspas, digamos assim, tem gente que às vezes vai ler o livro achando que é livro de terror, mas não, pessoas, não. Né? O Cemitério de Pássaros não é um livro de terror. Não tem nada a ver com terror, na verdade. Né? Tem a ver com um cemitério de pássaros. Né? Que eu não vou contar, lógico, mas pode ser que, né, reza a lenda, tem uma casa que é um cemitério de pássaros. Onde fica dentro da casa, se é fora, onde é que é, aí você vai ter que ler o livro para descobrir. Isso. Mas a capa tem a ver com a história, né? Sim. Tanto a primeira como a segunda, sim. A segunda. A primeira, né, você vai ver, tem uma menina num suposto jardim aqui, olhando para pássaros. São tsurus, né? É aquele pássaro de origami. Aham. Eles não são por acaso. Não é por acaso que tem tsuru aqui. Na outra capa, eles também aparecem, só que eles aparecem no ângulo porque aonde ela está ali, de costas, é a entrada do jardim. Então, é o acesso ao jardim onde ela está. E ali, né, na contracapa, é dentro do jardim. Então, eu consegui criar essa coisa de dentro e fora. Né? Sim. Né, na entrada, ela está na porta e depois a contracapa já é para o lado de dentro. Eu gosto de capas que tenham continuidade, só que eu nunca consegui fazer uma capa assim. Acho que a única capa que eu fiz desse jeito foi de Rios que se cruzam. Rios que se cruzam é uma imagem só, né, da capa, contracapa e as orelhas também. Na hora que você abre as orelhas, só que esse livro, no momento, ele tá quietinho e voltou para a geladeira. Depois eu vejo o que eu faço com ele. Mas, enfim, em termos de arte, é complicado. Os capistas estão de parabéns pelas capas que fazem, justamente porque tem que ter paciência, às vezes pegar a ideia. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro ler a história. Você vira para mim e fala assim, Lilo, faz uma capa para mim, eu vou pedir para ler a história. Ou para você me contar, porque assim, tem sacadas de elementos que você pode trazer para uma capa que uma coisa, quando você faz site, né, quando você é web designer, você tem que aprender a regra básica do web design. O cliente não tem razão. Se você for fazer o que o cliente quer, provavelmente você vai refazer a mesma coisa 10 vezes para voltar na primeira vez. Então, o designer tem que ter argumento. Argumento do porquê que ficou naquela disposição na tela. Né? Por que foi feito desse jeito? Tem que saber orientar o porquê que você fez aquilo. Então, eu gosto de criar a arte, e arte não é a minha especialidade, tá, gente? Vamos né, posicionar as coisas nos seus devidos lugares. Eu fui web designer, então eu não sou artista digital, eu não desenho, não sou uma pessoa que desenha, é uma preocupação que eu tenho em explicar isso para as pessoas, porque eu acho que quando a pessoa fala assim, eu faço tal coisa, ela tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu edito vídeo. Você edita vídeo? Então eu quero uma animação. Aí o cara vai e mostra uma animação da Pixar e fala, eu quero isso aqui com esse efeito. Eu não sei fazer. Ué, você não falou que sabia editar vídeo? Então, eu faço as capas, né? Isso daí não é uma arte pronta. Não tinha moça na capa, o cabelo não é dessa cor. Tem um monte de Photoshop aí. Né? A do fundo, né? Do fundo que eu falo, fundo do jardim, tá? A contracapa
que mostra o fundo do jardim, já é outro tipo de criação. Já foi com auxílio de inteligência artificial. Só que tem edição. Então, essas questões, não é só a pessoa falar, eu quero tal coisa. Ah, eu quero uma capa, porque é assim. A minha primeira coisa, quando alguém fala assim, como é que você quer a sua capa? Me cita uma referência. Eu vou dar o álbum Somewhere in Time do Iron Maiden, que tá cheio de easter egg, tem tem muita informação aqui, você mal lê o nome da banda e o nome do disco na capa. Né, você começa a olhar e viajar ali naquele cenário. Né? Tem o Batman, se eu não me engano, tem o placar do jogo do West Ham, tem coisa escrita em russo, tem um monte de coisas ali, tem nome de música da banda ali no meio, né? Tem um monte de letreiro, para tudo que é lado tem alguma coisa, tem algum easter egg ali perdido. Então, se deixar eu viajar como cliente, eu vou pedir isso. Sim. Funciona? Não. Como profissional, eu sei que não funciona. Só que o problema é, se a pessoa não sabe argumentar, ela refaz o trabalho 10 vezes. Então, assim, eu gosto de, se for eu fazer uma capa, eu gosto de conhecer a história para entender quais elementos eu posso usar e de qual maneira, para não cometer exageros. Sim. Então, tá certo. Se você falasse assim, o Lilo, autor, como ele ia pedir a capa do Cemitério de Pássaros? Eu ia viajar de um tal jeito que você fala, não, tira tudo isso. não vai funcionar. Eu ia começar a colocar ia colocar coisinhas gravadas na pedra, coloca aqui tal coisa, coloca uma bonequinha ali dançando ali perto do lampião. Eu ia começar a colocar tanta coisa que você fala, cara, enfim, é isso. Tá certo. E como é que o pessoal faz para adquirir os livros? Eles ainda estão disponíveis? Ou só digital? O Cemitério de Pássaros ainda vai sair, a versão final. Ela já está lá na Amazon, mas o que acontece? Tem inclusive um detalhe que eu queria mostrar. Tem um marcador de páginas especial do Cemitério de Pássaros. Tá? Isso é um origami, foi feito por encomenda para ser marcador do livro. Então, ele fica assim. Que legal. Só que, se você comprar direto da Amazon, ele não vai vir com... Então, assim, quem tiver interesse em receber com esse marcador, com o livro autografado, com dedicatória, tudo bonitinho, me manda direct. Me manda direct, que fica mais fácil eu mandar o livro para a pessoa já prontinho, com marcador, tudo direitinho. Isso é uma coisa. Lembrando e relembrando também que o Cemitério de Pássaros, só a versão capa dura vai ter uma extensão que conta segredos do livro. Segredos e curiosidades do livro. A versão de capa normal, ele não vai ter isso. Tá? Por enquanto, tem para baixar, só que eu vou pedir para o pessoal, segurem a ansiedade, porque daí eu vou soltar no meu perfil as datas direitinho, quando eu tiver liberado a versão digital também. Tá tudo na Amazon, mas eles estão em processo de fila para lançamento. Sim. Então, provavelmente, ali pelo final de abril, eu imagino que já esteja ok, já esteja totalmente liberado em todas as versões de capa e digital, a segunda edição do Cemitério de Pássaros. Aí, mais para frente, lá para maio, junho, deve sair a próxima edição do Live Nuts. Aí é o mesmo esquema, né? Aí eu publico tudo direitinho no meu perfil. Lembrando que não é só marcador de origami que vem no Cemitério de Pássaros. Tem um outro tipo de marcador. Deixa eu ver se a câmera consegue pegar aqui por causa da luz. Porque isso daqui é hot stamp. Esse Cemitério de Pássaros escrito em azul aqui, ele brilha quando você joga ele na luz. Legal. Então, o que acontece? Esse marcador, que vai também nos outros livros, o do origami vai só no Cemitério de Pássaros. Esse daqui vai junto nos outros livros também. Só vai quando pede direto comigo. Ou quem tiver, né, uma ideia interessante, eu não lembro quem que foi, se foi
Murilo, foi Murilo Posse? Eu acho que foi o Murilo, que teve a ideia de pedir para as pessoas, né, dando créditos à pessoa correta, teve a ideia de, para quem tinha já os livros dele e quisesse autografar, quisesse dedicatória, mandar o livro para ele pelos correios. Ele fazia a dedicatória e mandava de volta para a pessoa. Né? Então, quem tiver os meus livros e não tiver, comprou direto da Amazon e quiser mandar, manda para mim, eu faço a dedicatória e mando de volta. E esse daqui é uma relíquia. Ele não tem mais esse marcador, só que eu deixei ele aqui separado só para mostrar. Quando eu lancei os primeiros livros, era assim que saiu o marcador. Só vi meu sonho junto com o Live Nuts e um textinho atrás. Eu sempre gostei dessa sacadinha. Esse é só para ficar com vontade, não vai ter como ter outra coisa. Vai sair marcador novo, né? Esse daqui é relíquia, não existe mais. Quem tem, quem não tem, não terá, né? Então guarde e venda depois no Mercado Livre por sei lá quantos R$1.000. Vai sair um marcador novo para a Sua Vida e Meus Sonhos e um marcador novo para a Live Nuts. Aí agora eles vão andar separados. Dá a ideia que as histórias são irmãs, né? São uma coisa faz parte da outra, mas não. São histórias diferentes. As únicas personagens que vão entrar no mesmo universo é o outro livro, que provavelmente ele vai ser relançado, se for. Então, essas personagens aqui de Sua Vida e Meus Sonhos são as únicas que eventualmente vão entrar em algum outro universo. Eu cheguei a pensar em colocar a Pri. Né, em algum momento aí eu falei assim, não, vai misturar muita coisa, então melhor não. Né? Esse negócio de ficar misturando universos aí, deixa pra Marvel fazer isso, porque não dá. Não, mas tá certo. Mas o Sua Vida e Meu Sonho tá normal, né? A Amazon também é contigo físico? Sim. Na verdade, todos eles estão, a versão digital está disponível. A versão física, se eu não me engano, já saíram todas. Né? Tá só a digital ainda disponível para download, de todos eles. Uhum. E agora eu vou começar a lançar as versões novas físicas, porque Sua Vida e Meus Sonhos, o que vai mudar de fato, eu vou fazer uma nova revisão só de texto, não acho que vai sair uma quarta edição, é provável que não. E vai mudar um pouco a capa. O que vai mudar? Se vai mudar quem é que vai sair da capa, quem é que vai entrar. A capa em si, a essência dela, eu acho que eu não vou mudar. Vão mudar alguns elementos visuais só que eu não vou mexer muita coisa, não. Deixa ela quietinha lá, né? Já tá do jeito que eu gosto, então para de mexer. E a diagramação interna que eu quero fazer, eu vou seguir agora, as diagramações vão seguir a mesma linha de Cemitério de Pássaros. Então vai dar trabalho, mas vai ficar bom. Fica bacana. Uhum. Mas então era isso. Eu não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa. Não, críticas, dúvidas, sugestões, né? Entrem em contato pelo direct. Tenho também um canal no Quai, onde eu falo muito sobre autoconhecimento, o tempo todo lá postando reflexões, enfim, colocando coisas ali para puxar as pessoas para, ei, né, saia do mundinho digital e comece a pensar um pouquinho em você. Mais ou menos por aí. E é isso. Quem quiser os livros e quiser autografados, lembre-se, né, fala comigo. Aí se já comprou o livro, manda para mim. Se não, peça, né, direto para mim, eu faço os pedidos lá direto da Amazon. A maioria dos livros físicos eu sempre vendi assim. Sim. Mas é isso. Dá um abraço aqui para a Dai, que está nos assistindo. Para quem mais estiver nos assistindo. Que quer mais livros. Tem uns aí que já leram a coleção inteira, né? Tem que virar uma fábrica de escrever livro. Em breve, novos lançamentos, quem sabe, né? Sim. Esse ano eu tirei mais como sabático para algumas histórias. Eu tenho algumas histórias guardadas que eu não sei nem se eu vou lançar, essas coisas assim. Tá um movimento aí, né, da galera que quer o Cemitério de Pássaros na Netflix. Né? Então, Netflix, eu vi. Né? Estamos aqui. Né? Só me mandar mensagem que estou aberto a conversações.
Então tá certo. Muito obrigada pelo nosso tempo aqui. Espero que tenha sido produtivo. Acho que foi. E, né, quem quiser ter os livros, só entrar lá na Amazon, principalmente, né? E aguardar os livros Isso físicos. aí. E Ana, um abraço. Dai, um abraço. Valeu, Andressa. Obrigado pelo espaço e até a próxima. até uma próxima, com certeza, para falar sobre novos livros, quem sabe. Com certeza. Boa noite. Tchau. Boa noite.